destaque que o Bahia iguala os mesmos 4 triunfos do primeiro turno da temporada passada. Em todo o primeiro turno de 2023, vencemos 4 partidas. Hoje, novamente, o Bahia, 4 triunfos em 6 partidas, já igualando a quantidade de triunfos em 6 partidas de todo o primeiro turno. É coisa, viu? É coisa. Outro destaque é a Arena Fonte Nova, que o Bahia não perde com o técnico Rogério Ceni no comando desde 4 de novembro, quando foi derrotado para o São Paulo. 15 jogos seguidos de invencibilidade da parte do Bahia, com apenas um empate nesse período. É muita coisa, viu, meu querido Jax? Muito boa noite. Mas Yuri, um bom resultado. Mais uma para conta, né? Como você disse, são quase 6 meses, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, matemática não é o meu forte. Sem perder dentro de casa. E agora 13 pontos ganhos na tabela, 4 triunfos em 6 jogos e um Bahia que tá dando orgulho, né? Como você falou. Pensar que no ano passado o Bahia, durante todo o primeiro turno, venceu o mesmo número de jogos que conseguiu em 6 agora, é absurdo, cara, é absurdo. E hoje é o que eu tava falando com o Marinho, eu falei agora há pouco, quem tava na live viu aí, nem sempre a gente vai jogar bem, nem sempre a gente vai fazer uma partida de encher os olhos, nem sempre o Bahia vai ser extremamente dominante, mas é importante que até nesses dias, até quando o Bahia esteja mal, até quando as coisas não estejam funcionando, a gente consiga sair daqui com os 3 pontos, e hoje o Bahia conseguiu isso, né? Em alguns momentos do jogo o Bragantino controlou, sem levar susto, mas controlou as ações, tentou, foi mais efetivo ao tentar criar as chances, mas o Bahia soube sofrer e o Bahia bateu de volta. E na hora certa, quando o jogo estava começando a empenar, o Bahia faz o gol, sempre eles, né? Sempre o Everton Ribeiro, sempre o Cauli, sempre o Tassiano aparecendo na hora certa para nos resgatar. O segundo tempo do Bahia abaixo, no segundo tempo no geral muito abaixo, tanto do Bahia quanto do Bragantino. Eu digo que o Bragantino tentou por 15 minutos, depois dos 15 minutos se entregou junto com o Bahia, né? Já que o Bahia tá fazendo esse jogo de segurar o resultado, eu também não vou dificultar o jogo deles, não. Foi essa a tônica do segundo tempo. Não acho que o Bahia foi mal no segundo tempo, acho que o jogo no segundo tempo foi ruim, no geral. Mas o importante é isso, o importante é o resultado, o importante é você fazer o que tem que fazer, é entregar o resultado quando tem que entregar, e isso o Bahia fez. Pois é, você não errou nas contas, não. 6 meses que o Bahia não perde em casa, com o Rogério Ceni no comando. A gente sabe que teve aquela derrota da estreia do Baiano, quando ainda era o Rogério Ferreira, né? O técnico do Sub-20. O Bahia foi derrotado na estreia, mas com o Rogério no comando, com sua equipe principal, são 6 meses que o Bahia não é derrotado aqui na Arena Fonte Nova. Passou rápido. Eu ainda parece, porque novembro era outro dia, né? Mas tá certo. Pô, lembra outro dia, o triste aqui toda a vida, porque a gente perdeu de São Paulo, cara. Passou muito rápido. 6 meses. 6 meses a gente saindo daqui de tranquilidade, sem derrotas. E desses 6 meses, Jax, foi um único empate. Um único empate, que foi o da final do Campeonato Baiano contra a equipe do Vitória. De lá para cá, do resto, só triunfos do Esporte Clube Bahia. Tem sido o verdadeiro caldeirão. A torcida até cantou no finalzinho do jogo. Eu, caiu na fonte. Aquilo que você já sabe. Inclusive o pessoal também tá aqui falando bastante do Cauli. Eu vou falar justamente disso, né, Yuri? A gente já tinha falado na live anterior que o Cauli é um negócio que é inexplicável, né? Até quando ele tá mal, até quando as coisas não estão funcionando para ele acha um passe, ele acha uma bola. É incrível esse poder de definição, né? Acho que a melhor definição foi que algumas pessoas falaram que nessa temporada não precisamos de um Cauli ser decisivo em todas as partidas. Hoje a gente pode dividir a responsabilidade. Hoje com o Everton Ribeiro, que para mim fez uma partidaça, tá? Partidaça do Everton Ribeiro. Ele parecia realmente hoje estar inspirado, tentou vários lances de mais efeito, deu aquele passe, deu assistência, que seria uma assistência espetacular de 3 dedos, enfim. Partida muito boa do Everton Ribeiro, que hoje apareceu mais, jogou bem realmente o Everton Ribeiro. O Arias, que é uma classe absurda o que joga esse lateral direito do Esporte Clube Bahia. É um absurdo o que joga o Santi Arias. Então, a gente pode se dar o luxo de ter um Cauli que nem sempre, eu nem acho que foi uma partida ruim do Cauli, não, tá? Não acho que foi uma partida ruim, mas eu acho que a gente tem muito ainda aquela memória do Cauli que decidia jogos, que era espetacular, que vai acontecer como aconteceu na partida contra o Fluminense, que ele foi determinante no resultado com aquele golaço, o segundo gol do Bahia, mas a gente pode se dar o luxo de um Everton Ribeiro que só, aspas, deu assistência do gol do Tassiano, que foi o gol do triunfo do Esporte Clube Bahia. É o luxo que a gente pode se dar, e que assim seja, que hoje tenha sido o Tassiano com uma boa partida do Everton Ribeiro e do Arias, que semana que vem seja do Cauli, que daqui a 2 semanas seja do Biel e do Ademir, que daqui a 3 semanas seja do Caio Alexandre, do Jean Lucas, e assim seja, para a gente conseguir voos maiores nesse Campeonato Brasileiro.
Exatamente, né? A gente precisa desses caras e esses caras estão correspondendo. Se eles não fazem um jogo brilhante, com um passe, com um toque na bola, eles mudam o destino de uma partida. E que bom a gente ter, principalmente eu vou desabafar agora, que eu vi uma fase onde o Bahia nem armador de jogada tinha, cara. Era volante tentando armar jogada, jogando pra ponta e seja o que Deus quiser. Eu sou da época que, pô, o zagueiro jogava para Fernandão, que ele amaciava para Marquinhos Gabriel, que devolvia para Fernandão na área. Era a jogada do Bahia. Hoje a gente vê um Cauli, um Everton Ribeiro, os caras trabalhando a bola no meio campo, um Jean Lucas. Pô, é muita qualidade e até realmente, quando eles estão num dia que não tá tão inspirado, os caras conseguem tirar da cartola esse passe, esse toque a mais e fazer o gol. Galera na bronca com o Biel aqui também, Yuri. O que é que você tem a dizer sobre o Biel aqui? A galera muito na bronca com o Biel aqui. Rapaz, eu vou botar o comentário mais leve aqui, tá? Esse é o mais leve aqui. Toda vez que acontece um lance parecido com esse de Biel hoje, a torcida do Fluminense invade minhas redes sociais, reposta, comenta. Esse é o Biel que eu conheci, sempre foi assim e não sei o quê. Ou seja, foi sempre uma deficiência do Biel. Não sei se, enfim, se era aquela hora de você precisar definir e às vezes a perna pesa um pouco mais. Se foi uma infelicidade, que eu acredito que tenha sido. Do Biel, mas realmente era o gol para matar o jogo, era o gol do 2-0, de confirmar o triunfo sem precisar dessa angústia, desses mini ataques cardíacos que aconteceu na partida de hoje. Era o lance de definir, acabou tropeçando sozinho, caiu. Precisa ter mais frieza na hora do gol, precisa definir melhor os lances. O nosso querido Biel, camisa 11 do Sport Clube Bahia. Pois é, né? Perdão, eu falava isso também, né? O Biel, ele é muito 880. Quando ele entra bem no jogo, ele pode mudar o jogo. Quando ele entra mal, ele destrói o ataque do Bahia, né? Hoje, inclusive, foi o 8, né? Infelizmente, não entrou bem realmente, né? Perdeu a oportunidade de fazer o gol. Acabou recuando uma bola aqui que gerou perigo para o time do Bragantino. Realmente, hoje não foi o melhor dia do nosso querido Gabriel Teixeira. Mas é o que eu disse, né? É o tipo de jogador que a gente sabe que ele costuma oscilar bastante, né? Ele tem essas oscilações. Não acho que isso vai, acabar com a temporada do Biel, muito pelo contrário, a gente sabe da capacidade que ele tem. No próximo jogo ele pode entrar e decidir. E é isso aí, eu acredito que é mais realmente uma queda de qualidade e é natural que a gente veja isso em algumas partidas, né? Não só por parte do Biel, como por parte dos outros jogadores também. O pessoal aqui elegendo o Gabriel Teixeira como melhor em campo. Gabriel Xavier, perdão, como melhor em campo. Absurdo. Tem alguém aqui falando também da partida do Cauli, que gostou Absurdo. demais da partida. Realmente, o Gabriel, muito bem de novo, né, Yuri? O Gabriel, ele, inclusive, mantém o tabu. O Bahia não perde com o Gabriel Teixeira sendo titular desde Bahia e Grêmio, lá em Porto Alegre, no segundo turno. Foi a última vez que o Bahia foi derrotado com o Gabriel Xavier entre os titulares, começando a partida. E, cara, é uma segurança a mais que passa, além de ser um zagueiro veloz, que cada dia tá melhor, se posicionando bem. No lance do gol, pouca gente percebeu, ou pouca gente comentou, mas a jogada começa com ele. Ele dá um carrinho, ele vai lá buscar a bola sobra no Everton Ribeiro, que dá o passe pro Cauli, depois Tassiano e gol. Mas começa com o Gabriel Xavier, soberano, zagueiraço. O Bahia que estava procurando um zagueiro pelo lado direito, pode até seguir procurando, mas o dono e o titular da posição encontrou. Outro que pode também coçar a cabeça e falar: meu irmão, minha situação agora é de reserva. É o Cuesta. É o Cuesta que hoje não tem mais o que questionar. Você repete o time 4 vezes e 4 vezes seguidas o Bahia ganha. O que você vai fazer? Vai falar: não, Cuesta, volte ao time titular. Vai ter que esperar a sua oportunidade, vai ter que ficar um pouco no banco de reservas, enquanto assiste a dupla de zaga Gabriel Xavier e Canu. Verdade que Canu, na partida de hoje, mostrou alguns lances, e eu até comentei, eu gosto do Canu de 3 partidas atrás, mas o Canu que tá ali no fio da navalha, se eu errar, eu saio do time. Não gosto do Canu extremamente confiante. E eu vou explicar o porquê. Porque quando o Canu tá confiante, parece que ele tenta um drible a mais. Uma tirada que ele ia dar um bico pra arquibancada ou pra frente, ele tenta puxar para dentro, sair jogando, sair com passe. E aí, hoje, acabou quase se complicando em 2 situações. Eu prefiro o Canu, que faz o básico, que faz o simples. Esse sim estava indo muito bem. Não que a partida dele tenha sido ruim, não é uma crítica, apenas que eu prefiro quando ele faz o fácil. Quando ele mantém ali o nível e complementa o Gabriel Xavier.
Vou aproveitar o assunto Gabriel Xavier, Bara, para passar para você. Você realmente concorda que Gabriel Xavier foi o melhor em campo? Tem outro eleito? Meu velho, sem dúvida, coincidentemente, acabei de postar isso no Twitter. Que zagueiro. Temos uma joia rara no Esporte Clube Bahia. Jogador pronto para o futuro e que, claro, vai evoluir ainda mais. É um jogador que consegue aliar capacidade de marcação com limpeza, jogo limpo, qualidade técnica, leitura de movimentação, leitura de posicionamento e muita maturidade. Gabriel Xavier é uma realidade no Bahia já. E a gente não pode se esquecer. São poucos jogos dele como titular e já se vê um Gabriel Xavier extremamente importante e ouso dizer aqui, uma das referências defensivas do Bahia e que tem feito um ótimo trabalho até aqui, inclusive fortalecendo o nosso lado direito juntamente com o Santiago Arias também, para mim, outro destaque desse jogo. Mas Gabriel Xavier, realmente, meu velho, que jogador, viu? Que jogador extraordinário. Parabéns a Gabriel Xavier. É um zagueiro que vem do Mirassol e o Bahia está colhendo frutos dessa excelente prospecção. Agora Exatamente, o goleiro, pra mim, né, o goleiro. Pra mim, o goleiro Pode falar, merece. Pra mim, o goleiro merece também ser o craque. Pra mim, o goleiro Craque foi não, o melhor. mas destaque Destaque, com certeza, destaque. eu concordo com você. Quando preciso, quando necessário, o Marcos fez 2 defesas absurdas, 2 defesas que garantiram o triunfo do Esporte Clube Bahia. É aquele que goleiro é sempre o fio da navalha. Às vezes ele tá ali quietinho, sem ser acionado, mas do nada ele precisa estar pronto para salvar a equipe. E 2 defesas absurdas, um chute de fora da área, que ele faz uma bela defesa, da entrada da área, que ele faz uma bela defesa, que saiu o gol do Bragantino, mas estava impedido na sequência, e também um chute que ele espalma para escanteio no finalzinho da partida. São defesas dessas, lances pontuais, que lá na frente a gente fala, ó, esse ponto que podia ter escapado, hoje em vez de 3 a gente teria 11 se o gol sai. Enfim, concordo com o MG também, é um destaque o Marcos Felipe hoje. Inclusive, ele tá sempre ligado, né? Ele não distrai do jogo em momento nenhum. Até quando você diz, quando ele não tá sendo acionado, você sabe que ele tá atento no jogo, né? Esses lançamentos, você vê que ele dificilmente é surpreendido por consegue sair muito bem do gol. Então, realmente, também o Marcos, na minha visão, tem sido um herói silencioso do Bahia, né? Como o time tá bem, tá ganhando jogos, a gente acaba esquecendo um pouco da importância que ele tem, né? Ano passado isso ficou mais claro, porque o Bahia era mais pressionado, né? O Bahia às vezes terminava um jogo com 20 finalizações no gol do Bahia e ele fazendo várias defesas difíceis. Esse ano ele tá um pouco mais tranquilo, mas sempre que precisa, sempre que é acionado também, tem feito grandes partidas. Pessoal, também queria que vocês comentassem aqui a partida do Jean Lucas. Ele tá dividindo opiniões aqui no chat. Tem gente que tá dizendo que ele fez um grande jogo, tem gente que tá dizendo que ele foi mal. O que vocês acham, tanto Yuri quanto Baro? O que vocês podem dizer do Jean Lucas hoje? Cara, deixa eu falar a respeito de Jean Lucas. Eu acho até que no segundo tempo ele cansou. Mas é um jogador, para mim, muito estrutural. Primeiro tempo vistoso, um jogador muito impositivo, tem tido mais liberdade, então cumpre a função tática excelente. Do meio para frente, faltou um pouco mais de presença dele, mas veja que ele recompõe muito bem. E com essa mudança de posicionamento de Jean Lucas, ele saindo um pouco do extremo que ele ficava esquerdo e vindo mais para a parte intermediária, tendo mais liberdade para se movimentar, se tornou um jogador taticamente muito importante. Hoje eu acho que não foi das principais partidas dele, não, pelo cansaço do segundo tempo. Mas é um jogador importante o tempo inteiro. Excelente primeiro tempo. Jogador, para mim, que consegue entregar um Bahia com meio de campo impositivo. É uma peça-chave, é estrutural. No segundo tempo, como dito, cansou. Eu acho que, de repente, até poderia ter dado lugar para alguém, mas não tinha opção. A verdade é essa. Ceni não abre mão de Jean Lucas. Isso mostra a importância dele. Realmente cansou, agora é respirar para recuperar a parte física. Corre muito. É um jogador que fisicamente entrega, taticamente importante, tecnicamente também é muito importante. E psicologicamente, um jogador ali que acaba sendo a referência. Na hora do escape, na hora do respiro, ele sempre está ou defendendo, buscando ali proteger o Bahia, ou na saída de bola, está puxando também uma transição rápida. Parabéns a Jean Lucas, jogador essencial para o Bahia. Yuri? É um pouco parecido da fala que a gente estava tendo do Cauli. É um cara fundamental nesse time do Bahia, que hoje pode se dar o luxo de não ser o craque do jogo. Não precisa estar participativo todas as partidas, os lances de perigo terem a assinatura do Jean Lucas, mas é extremamente importante, um físico invejável que tem o Jean Lucas, mesmo cansando, concordo com o Bara, mesmo cansando no segundo tempo, ainda é um cara que consegue manter, uma boa intensidade, consegue manter uma boa marcação, um bom físico, enfim, é um jogadoraço do Bahia,
que pode se dar o luxo de não ser determinante em todas as partidas, porque tem outras peças. Até não é a principal função do Bahia dele hoje, ser o cara que decide com gols, ser o cara que decide com assistências. Claro, pode aparecer sim em chute de fora da área, mas de fato ele pode se dar o luxo de ser mais esse cara que roda todo o meio de campo, um dos motorzinhos desse time do Bahia, assim como é o Caio Alexandre. Pois é, o Jean Lucas, a gente tá mal acostumado, né? Eu ia falar isso, a gente tá mal acostumado com um altíssimo nível das atuações dele, com a intensidade. Quando você não vê ele correndo, você estranha. Porque a gente tá tão acostumado com essa intensidade, com esse realmente alto nível de atuações, que hoje ele tá um pouco mais devagar, como a galera tava até falando aqui no chat, ele se preservou um pouco mais hoje e a galera já tá pegando no pé. Eu acho que quando o jogador tem uma qualidade alta, quando o jogador tem feito boas apresentações, como o Jean Lucas tem feito, a gente realmente pega no pé quando o cara tá um pouco mais abaixo ou quando o cara não faz o mesmo nível sempre, né? Mas eu acho que é natural. É um jogador que se entrega muito pelo time, é um jogador que corre bastante, realmente. Um jogador que tem jogado até fora de posição, às vezes, né? É um volante que tem jogado ali aberto pela esquerda, chegado muito no ataque, né? Tanto que ele fez, se eu não me engano, nos últimos 2 anos ele fez algum número de gols e esse ano ele já superou. Foram 4 ou 5 gols, se eu não estou enganado, ele tinha feito a mesma coisa nos últimos 2 anos. Então é um jogador que no Bahia se encontrou ofensivamente, tem participado mais do ataque, tem corrido bastante, e obviamente tem jogo que ele vai cansar, tem jogo que ele não vai correr tanto. Eu acho que essa é a impressão errada, né? Não, o Jean Lucas hoje foi mal, jogou nada, tá baixo. Acho que justamente pelo fato dele correr bastante, sempre se entregar bastante. Júnior.